Olá, crianças! Hoje eu vou trazer a nossa revisão de geografia para a nossa atividade avaliativa, começando com meridianos e paralelos. O que são os paralelos? O que são meridianos? Então, nós vamos entender, quem não entendeu, e também recordar. Paralelos e meridianos são linhas muito importantes para facilitar a nossa localização. Conheça-os. A fim de facilitar os estudos sobre a Terra, os cientistas dividiu-a em linhas imaginárias que a cortam na posição vertical e na horizontal. Essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos. Então, na nossa primeira imagem aí, que nós temos as linhas no modo vertical, nós conhecemos elas como meridianos. Então, os meridianos, e o principal meridiano é chamado de meridiano de Greenwich. Não esqueçam, meridianos sempre estão na parte vertical. E os paralelos? Os paralelos cortam a Terra de modo horizontal. Nós temos a linha mais importante de paralelos, é a linha do Equador, certo? Depois disso, nós vamos ter também leitura de mapas. Aí nós temos um exemplo de um mapa e esse mapa vem trazendo aqui uma questão. Quais são os 5 maiores países da América do Sul? Então, o primeiro país maior da América do Sul é o Brasil. E o segundo, Argentina. Depois é seguido pelo Peru, Colômbia e Bolívia. Então, o que vocês vão recordar bastante? Extensão. O que é o primeiro lugar? Brasil. E segundo, Argentina. Então, vocês vão estudar bastante isso porque vai cair lá na nossa atividade, a leitura de mapas. Seguindo, nós temos estados e capitais. Até numa aula Zoom aí, eu recordei e falei para vocês assim, que era para vocês estudarem bastante os estados, as capitais e as siglas, que iriam cair em alguma atividade. Então, essa é a atividade que eu tô falando. Vai cair estados e capitais, siglas também. Então, nós temos aí o Acre, com a capital de Rio Branco, Alagoas, capital Maceió, Amapá, capital Macapá, Amazonas, capital Manaus, Bahia, capital Salvador, Ceará, capital Fortaleza, Distrito Federal, entre um asterisco aí, eu vou explicar por que tá nesse asterisco. Aí, nossa capital é Brasília, Distrito Federal, Espírito Santo, Vitória, Goiás, Goiânia, Maranhão, São Luís, Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Minas Gerais, Belo Horizonte, Pará, Belém, Paraíba, João Pessoa, Paraná, Curitiba, Pernambuco, Recife, Piauí, Teresina, Rio de Janeiro, e Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rondônia, Porto Velho, Roraima, Boa Vista, Santa Catarina, Florianópolis, São Paulo, Sergipe, Aracaju, Tocantins, Palmas. E atenção, o Distrito Federal ele não é um estado, mas sim uma unidade autônoma, composta por regiões administrativas. Tem até um vídeo falando sobre isso. Não possui uma capital, é Brasília a sua sede de governo. Então, assim, toda vez que perguntar lá, Distrito Federal, qual é a sua capital, ele não tem uma capital, mas a nossa sede do governo é Brasília. Então, Distrito Federal, Brasília. Seguindo em nossa revisão, nós temos população brasileira. Como que ela foi formada, a população brasileira? Então, a gente sabe que ela é bastante miscigenada, porque ocorreu várias misturas de etnias, né, nas raças. E isso ocorreu em razão das misturas de diversos grupos humanos que aconteceu aqui no nosso Brasil. São inúmeras raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Os principais grupos que formaram essa população brasileira são os povos indígenas, os africanos, imigrantes portugueses, né, europeus, e os asiáticos. Também irá cair sobre essa herança africana que foi deixada no nosso Brasil, essa influência.
Então, nós temos influência no samba, nós temos influências na comida, na música, investimentos também. Então, vamos estudar lá no livro sobre isso. Lembrar que nós temos influência na comida, no samba, na capoeira, são influências africanas. E não esquecendo também das palavras, que nós também temos origens africanas. Temos leitura e interpretação de gráficos. Essa leitura e interpretação de gráficos vai seguir pra gente até lá no vestibular, na faculdade. Então, nós vamos sempre estar tendo contato com a interpretação e essa leitura desses gráficos. E aí nós temos vários tipos, que até eu mostrei lá na live para vocês, que nós fizemos lá no Instagram. Então, nós vamos recordar. Nós temos gráficos em linhas, barras, pizzas e outros. Então, eu trouxe aí para vocês um exemplo de gráfico, né? Sobre a quantidade de animais que tem ali no zoológico. Então, nós temos mamíferos, aves, anfíbios, répteis e invertebrados. Aí, através da nossa colocação da coluna, nós percebemos que nós temos 216 aves. E aí, seguido, nós temos mamíferos. Em terceiro, répteis. Em quarto, invertebrados. E, por último, os anfíbios. E essa é a nossa revisão para a nossa atividade avaliativa de geografia. Então, vamos fazer leitura de gráficos, nós vamos ter herança africana do Brasil, população brasileira, estados e capitais, leituras de mapas, meridianos e paralelos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver esse vídeo, ver outros vídeos que foram gravados que estão lá no YouTube, fazer a leitura do nosso livro de geografia e assim vocês terão sucesso nessa atividade. Um beijo para vocês e toda a sorte do mundo!